Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da Porto Seguro, agora né, no final de 2022. Eu queria trazer empresas um pouco diferentes entre si para a gente discutir cases diferentes, mas teve o vídeo da BB Seguridade ontem, né? Quem não viu ainda pode dar uma olhada. Mas do Porto Seguro veio bem interessante e não vai ter como não falar dele também, tá? Ele veio muito bom, já dando spoiler. Mas são motivos distintos, né? O da BB Seguridade e da Porto Seguro, tá? Fazendo uma visão geral aqui da Porto, acho que é uma marca bem conhecida, né? Todo mundo conhece, talvez mais pelo seguro de veículos, embora nos últimos anos ela tenha diversificado bastante sua oferta de diferentes serviços e outros seguros, serviços financeiros, de saúde, seguros, coisas em geral, tá? Quando a Porto começou, eu já investia, eu já tô meio velho no mercado. Mas quando ela faz tempo que ela começou a falar disso, né? Eu chutaria que foi aqui, mais ou menos na metade da década. E, enfim, quando eu vi, eu até tava falando isso com o Eduardo hoje. Pô, eu já pensei, nossa, Porto Seguro vai voar. Por quê? Qual que é uma característica, assim, marcante dela? Ela é uma empresa muito bem gerida nessa parte de seguros de automóveis, né, de veículos. Seguro de veículo é um seguro muito competitivo, tá? Bem concorrido, várias instituições financeiras oferecem, né, vários grandes players, as margens são apertadas. Então é um seguro muito ali, brigado cabeça a cabeça. Porto Seguro, mesmo não sendo um player que, sei lá, que tem um banco por trás, cara, é o melhor segurador de veículos disparado. Falando do ponto de vista de investidor, tá? Como cliente, eu sou cliente Porto também, então eu acho muito bom. Mas a gente tá falando aqui em termos de rentabilidade. O Porto Seguro tem rentabilidades superiores aos concorrentes, consistentemente uma rentabilidade maior, então mostra a competência deles. Então eles são muito competentes, mas era um segmento, esse de seguro de automóveis, duro, assim, é uma carne que você tem que ir roendo no osso, né? Você pega ali e fica roendo o osso ali para tirar uma carninha. E quando ela veio com esses novos serviços e seguros e conta bancária e tal, falou: bom, agora a empresa vai voar, porque, né, se os caras são bons no negócio competitivo, imagine em outras áreas. Demorou um pouco para engrenar, tá? Mas agora a gente já vê alguns sinais mais claros dessa evolução. E agora parece que talvez ela. Será que ela vai começar a crescer bastante as outras linhas e né, diminuir um pouco a importância do seguro de veículos? Talvez, tá? Enfim, vamos começar aqui olhando os números basicamente da Porto Seguro, lembrando que seguradora é um pouco diferente, tá? Da RE, não é bem assim que funciona. Então ela não tem um produto que você vende a receita, tem um custo, é o lucro bruto, despesa administrativa, não é um pouquinho diferente, né? O seguro você tem a receita lá dos prêmios emitidos, né? Do pessoal que está fazendo seguro com você. Você pode fazer um resseguro, que normalmente elas fazem, né? Para diluir um pouco do risco, então abate ali lá em cima já no top line. Aí você fica com o prêmio de fato que ficou na sua mão. E depois a principal despesa que tem é a sinistralidade, tá? Sinistralidade é o quanto você tem que de fato reembolsar lá os segurados, né? Porque aconteceu o famoso sinistro, que é um nome, né, esquisitíssimo, mas é o nome técnico correto, né? Sinistro, quando dá ruim. Quando no caso de um veículo, né, ou tem uma colisão, dá perda total, é roubado, coisa do tipo, tá? Aí tem outros gastos de comercialização, eu já falo melhor disso na apresentação e tal. Né? Resultado operacional, já é um indicativo bom. Depois ainda tem um resultado financeiro, eu falei ontem no vídeo da BB Seguridade, o resultado financeiro ele é muito importante para seguradoras, né? Ele é mais importante que uma empresa normal, porque não é um mero dinheiro em caixa. A seguradora faz parte do business receber os seguros, tá? E ir pagando os sinistros aos poucos. Então, quando você vai segurar um veículo, por exemplo, né? Geralmente eles parcelam ali em 4 vezes, não muito mais que isso. E você segurou por um ano. Né? Ou seja, a empresa ela recebe logo de cara e eles tentam fazer se pagar à vista, um descontinho e tal. Ela recebe de cara o recurso, depois vai pagando conforme precisa. Então ela fica ali com um bolo de dinheiro na frente, né? Que depois ela pode até ter que liberar tudo, né? Como está acontecendo com o IRB. Mas elas ficam com o dinheiro antes e aí gera uma oportunidade de resultado financeiro. Então, o resultado financeiro é meio que indissociável do operacional para seguradoras, tá? Então, o Porto Seguro, se você olhar aqui, até parece que ela ficou meio estagnada durante um tempo. Ela até que teve uns anos assim mais difíceis, mas ela estava tendo uma evolução boa, né, depois. O que aconteceu de importante? Aliás, vou deixar isso aqui para falar lá na apresentação. O que aconteceu de importante aí? Já vão pensando em 2020.
Então, aqui não faz muito sentido a gente olhar os indicadores normais de uma empresa, né? Então, seguradora, banco, você tem que ver um pouco diferente, tá? Depois a gente olha aqui os indicadores e vamos embora logo para a apresentação. Como eu já dei o spoiler, né? O resultado veio muito bom, tá? Né, nos grandes destaques, crescimento acima de 30%, que é alto, né? É bem violento. Já com os gráficos eu falo um pouco da situação dela. Maior lucro líquido recorrente para um trimestre da história. Pô, bem legal. Melhores relevantes, a gente vai ver por quê e tal. Melhora em economia e eficiência operacional. Retorno de aplicações financeiras bons. Ou seja, né, é um pacote completo. Esse resultado a Porto Seguro, nossa, veio bom demais até. Ele foi muito, muito, muito forte, tá? Então, fiquei até com vontade de ouvir o call. Essas empresas muito estabelecidas, geralmente eu nem escuto o call. Mas essa aí eu queria ouvir para ver, ou pelo menos sentir, né? Se o pessoal tá empolgado, qual que é o tom deles lá, porque o resultado veio muito, muito forte mesmo. Eu não vi o call ainda, tá? Tava vendo outras empresas hoje. Mas vamos lá, vamos destrinchar aí por etapas, por que veio tão bom assim. Então, assim, em primeiro lugar, receitas, tá? Tudo cresceu, basicamente. Aqui eles têm uma segmentação conforme as diferentes linhas de negócio. Então, seguro é de longe o principal negócio dela. E dentro de seguro, o seguro de veículo é o principal. Então, a Porto Seguro, por mais que eles estejam diversificando, que eu comentei lá no início, buscando coisas diferentes, mas ainda é basicamente o seguradora de veículos, tá? É boa parte do resultado. Então, em termos de receita, a gente vê que isso chama atenção, né? Tudo cresceu. 27, 26, 40. Tudo bem, aqui a base é pequena, crescer 40 não é nada demais. Mas muito, muito relevante, né? Esse é o crescimento anual e o crescimento trimestral comparando com o mesmo trimestre do ano anterior, tá? Mais ou menos parecido, né? Números um pouco diferentes, mas todos crescendo forte, tá? Então, de fato, a empresa fez um baita de um trabalho para recuperar as receitas. De onde vem isso aqui, tá? As 30% de crescimento. Eu falei que principalmente é seguro de veículo, né? Ela, sei lá, cresceu 30% a base de veículos segurados dela? Não, foi outra coisa. A gente já vai. Bom, esse é o slide-chave aqui que vai dar para explicar bem o que está acontecendo com a Porto Seguro recentemente, né? Então a gente vê uma empresa foi tendo uma evolução legal, assim. Não foi um crescimento expressivo, você contando os últimos 10 anos, talvez. Mas pro final ela estava bem legal, com tudo isso que a gente comentou né, de novas verticais e tal. Até que chegou 2020, ó. Então, assim, você vai olhar o resultado agora, foi quanto veio 1,1 bi? Você fala, Arthur, mas o resultado veio meio fraco, 1,1, né? Ela chegou até 1,6. Então, né, foi meio devagar isso aqui, não foi? Calma. O que aconteceu em 2020? Não só com a Porto Seguro, mas no mundo. O que houve no mundo, né? Covid-19, mas que se manifestou aí, né, pelo menos no Ocidente aqui, em 2020. E por que diabos o resultado dela disparou, assim, disparou em 2020? Então, isso é importante entender, para entender o que está acontecendo agora. Lembra, né? A principal atividade dela, seguro de veículos. O que houve em 2020, né? Pandemia, restrição de circulação, tudo mais. Se houve uma diminuição significativa de sinistralidade, tanto de acidentes como de furtos, roubos de veículos e tal. Então, lembra, né? O seguro é você recebe lá o volume de prêmios, vai pagando os acidentes e aí paga a comissão, despesa administrativa, o que sobrar é teu no final, né? Como teve muito menos sinistralidade, sobrou muito mais dinheiro. Então, 2020 é um ano muito atípico, tá? Para Porto Seguro. Pode esquecer isso aqui. Foi um ponto muito, muito fora da curva por tudo que aconteceu e tal. E tudo mais, tá? Mesmo assim, se eu olhar 1,1, ainda ficou abaixo desse 1,3, pré-pandemia e tal. Só que o ano de 2022 foi fraco. Tem, acho que trimestre, depois a gente vê com calma. O ano começou bem devagar para a empresa, tá? E melhorou muito agora, certo? Então, a empresa fechou muito forte o ano aqui, ó. 500 milhões de lucro, mais ou menos, né? 550, isso aí projeta 2 bi anual. Né? É óbvio, não dá sempre para projetar um resultado trimestral, né? Multiplicar por 4 e você tem a projeção de anual, porque não é sempre que funciona desse mesmo jeito, né? Não é todo trimestre que vai ser igual. Embora a Porto Seguro ela não tenha uma sazonalidade assim muito expressiva, tá? Seria até razoável pensar que hoje ela está num patamar aí de 2 bi de lucro ano. Embora, né, tem que esperar acontecer. Enfim,
que houve que, né, veio tão forte? Eu já expliquei. E por que estava tão fraco aqui, né, no ano passado, começo desse ano? Bom, quem acompanha empresas relacionadas com veículos aí, seja locadora, seja uma empresa de peças, seja seguradora, sabe que o preço dos veículos usados e novos, ali de 2021 e 2022, mais ou menos, disparou, né? Então, uma das ressacas da pandemia foi, né, a disrupção na cadeia global de suprimentos. Aí tava faltando, né, processador, chip para botar nos veículos. As montadoras começaram a diminuir a fabricação. Aí começou a ter, né, falta de veículo no mercado. Isso aí puxou o preço dos usados junto. Então foi ali uma baguncinha, vamos dizer assim, no, né, no mercado de veículos em geral. Então, onde que a Porto Seguro entra nessa história? Tá? Lembra que a sinistralidade, né, para ela, né, do seguro, ela reembolsar o valor de um veículo, seja, né, perda total, seja as peças, seja o que for, certo? Com o preço dos veículos subindo, né, subindo muito expressivamente, tanto novo quanto usado, o que aconteceu? O valor que ela tinha de desembolsar por sinistro, por ocorrência, subiu. Então foi um efeito contrário ao de 2020. Em 2020 a sinistralidade caiu muito porque não houve eventos, né, de sinistro, ou melhor, diminuiu a ocorrência de sinistros. Em 2022, não é que 21, 22, não é que aumentou a ocorrência de sinistros. Os sinistros ficaram mais caros. Agora, financeiramente é a mesma coisa, porque vocês vão ver aqui, eles medem prêmio emitido em milhões, bilhões de reais e sinistralidade, um percentual disso, em dinheiro também. Então não é que aqui, né, tava tendo muito acidente, um índice combinado, já falo disso. Um monte de acidente, o pessoal voltou da pandemia, tudo louco, batendo nos carros. Não foi isso. Né? É que o valor a ser indenizado, né, ele, bum, jogou lá para cima. Geralmente o seguro ele é indexado a uma tabela FIP, né, alguma coisa assim. Então 2021 e 2022 foram anos difíceis, né? Final de 21, começo de 22, para o operacional de veículos da Porto Seguro. E isso eu falei aqui no canal. Não me lembro quando foi o último vídeo dela, vamos procurar aqui. Porque ele tá na abinha agora aqui. Bom, não sei nem mexer no meu canal. Vamos ver. Dificuldades a curto prazo, longo prazo continua muito bom. Lembro bem desse vídeo, não lembrava a data. Foi mais final do ano mesmo. Qual que era a ideia aqui, tá? Os números estavam ruins. Vamos ler aqui, igual o da BB Seguridade. Após 2021 e 20, desculpa, 21 e 21 excepcionais, Porto Seguro está sofrendo condição particular do seu negócio. A sinistralidade disparou pelo aumento no preço dos veículos, que eu acabei de explicar. Também não ajuda, o descasamento da taxa de juros e resultado financeiro, isso aí eu vou explicar mais para frente. Essas questões aos poucos vão se acomodar e no longo prazo os fundamentos devem prevalecer. Então, olha bem o que eu falei aqui em setembro do ano passado, tá? Assim, eu confesso que me surpreendeu. Ela melhorou muito mais rápido. Eu tava esperando aí talvez mais 1, 2 trimestres difíceis e depois as coisas melhorar. Por que isso? Eu tenho uma bola de cristal, eu sou o cara? Não é tão difícil assim. Porque o que acontece? Lembra que eu falei? Ela tem um ciclo de seguro mais ou menos anual, né? Um ano. É comum aí para veículos. Tem uns prazos mais longos, mas não é comum, é anual. Então, quando você tem um aumento abrupto ali no valor dos carros, o que acontece? Ela, a partir do momento que houver um acidente, ela já tem que pagar esse valor reajustado, vamos dizer assim. Só que como que a empresa se adequa a essa nova realidade? Subindo o valor do seguro, do prêmio, certo? Então, só que como é um ciclo de um ano, ela ia demorar um pouco para fazer, né, os reajustes necessários, né? Porque, enfim, né, você pode cobrar mais caro no seguro do carro se a tua expectativa for indenizar um seguro um sinistro maior. Só que isso é só quando você renova, né? Depois que o cara fechou o seguro, ele tá segurado por aquele valor. Então ela teve esse descasamento. Ela estava tendo que indenizar sinistros num novo patamar de preços, sendo que o bolo de dinheiro que entrou era no patamar antigo. E ela ia demorar alguns trimestres para renovar tudo isso, botar reajuste e equalizar de novo, certo? Foi mais ou menos o que aconteceu nesse quarto TRI, né? A gente já vai ver mais indicadores aqui de seguro, mas foi exatamente o que aconteceu no quarto TRI, né? Com a empresa jogando esse prêmio para cima, por isso subiu 30% o prêmio. O share dela de veículos provavelmente nem subiu ou até caiu pelo preço médio. Em algum lugar tem aqui, ó, preço médio do prêmio subiu mais, subiu 32%.
Então ela até perdeu um pouquinho de share, mas ela jogou o preço lá para cima para fazer jus aos novo patamar de despesas, né, necessários com esse preço de veículos. Agora o preço está até cedendo um pouco e tal, ela vai acomodar. Mas foi esse o impacto que levou o resultado, principalmente aqui, né, comecinho de 22, talvez final de 21, né, eu escrevi lá que 2021 foi bom, mas finalzinho de 21, começo de 22, dificultou o resultado da empresa, tá? Então, com toda essa explicação, dá para entender que o resultado dela tá muito forte, porque isso aqui é acumulado de meses que teve um resultado ruim, ok? E esse 1.600 aqui né, foi fora da curva, e esse resultado anualizado daria lá lambendo os 2 bi. Então o resultado da Porto Seguro foi muito forte e foi muito rápido essa maneira. Porque o que acontece? Você também é arriscado você chegar e já sair aumentando o preço dos seguros aumentando, você pode ter uma queda expressiva na sua renovação, né? Perder clientes. Então eu imaginei que eles iam meio que tatear, iam subir um pouco, equalizando com calma, para não correr esse risco. Pelo visto, o que aconteceu foi, os caras simplesmente estavam nem aí, jogaram o preço dos seguros lá em cima, quem quiser renova, quem não quiser não renova, e como ela tem um serviço bom, um serviço de qualidade, os clientes gostam e tal, ela manteve basicamente a base de clientes, né? Teve aquele gapzinho ali de... Ela deve ter perdido um pouquinho, mas bem pouco. Então, né, o resultado, boom, disparou, tá? Porque agora ela tem um resultado de seguro decente, né? O azulzinho escuro aqui, resultado operacional. Tá bom, o quarto TRI de 21, olha aqui, né, operacional foi uma lona, né? Só veio financeiro quase. Então, ela se recuperou muito bem aqui, tá? Perfeito, bem explicada essa questão do operacional. Então, né, ela jogou o prêmio lá para cima, renova quem quer, o pessoal quis, logo ela ganhou dinheiro. Basicamente é isso. A sinistralidade, a sinistralidade caiu, então tá tendo menos acidentes? Não. É que agora, proporcionalmente, isso aqui é uma proporção em cima do prêmio. Proporcionalmente, é uma base de valores maiores, lembra, né? O número de veículos ficou mais ou menos parecido, né? Aqueles eventos indenizados representam menos dinheiro, então uma queda, né, no volume financeiro e não nos eventos necessariamente, né? Aí teria que abrir em detalhes para ver, né, tudo, mas a queda foi muito mais a questão de volume e ela foi resolvida não tratando diretamente a sinistralidade, ela foi resolvida jogando os prêmios para cima. A sinistralidade proporcionalmente acomodou, tá? Aí tem os outros seguros que não sofreram, né, esses impactos, até que o Vida tem questão do Covid no meio também, é outra confusão. Mas, tipo, o patrimonial, você pode ver que subiu 10%, mais ou menos um valor normal, né? Então isso foi específico do segmento alto, que é o principal segmento da empresa, por isso que ele reflete, no final das contas, o resultado da empresa, tá? Então, daqui que veio essa melhora absurda que a gente viu, né, no resultado operacional. Veio dessa recomposição de prêmios e a sinistralidade acomodou, ok? Então, né, aqui dá para ver bem. E olha que esse resultado aqui ainda tinha um financeiro forte, né? O operacional foi fraco. E em 2022, né, fechou muito bem, já estava se recuperando, mas fechou muito bem. Então, né, olha só, lembra do que eu expliquei, ó, tá ali, eu não estou inventando, tá aqui no meu canal, é público, todo mundo viu, né? Aqui no meio da confusão, né, tava vindo um resultado fraco, mas é aquilo que eu expliquei lá para vocês, tem que pensar no longo prazo, tá? No curto prazo, estamos apanhando aqui índice combinado, que eu já vou explicar nas alturas, mas você não investe pensando em 1, 2, 3 meses para frente. No longo prazo, os fundamentos deveriam prevalecer e o longo prazo chegou rápido até, certo? Então é isso, pessoal. Tem que entender as empresas que vocês investem, entender como é que funciona, para você saber se você apavora com o resultado ou não. Os casos da Porto Seguro era claramente um caso para ficar tranquilo, né? Falar, o resultado tá vindo ruim, mas com o tempo ela acomoda isso aí, ela repassa e as coisas vão melhorar. Era essa a única reação que o sócio podia ter. Então, por isso que vocês não podem ser muito reativos. Eu vejo que vocês são muito reativos. No resultado, falei agora. Falar disso, falar daquilo. Vocês têm que saber o mínimo, assim, reagir ao que está acontecendo. Então, escrevi lá, aconteceu, tá? Sou um gênio ou ter uma bola de cristal? Não, isso aí era só ter um pouquinho de conhecimento da empresa para entender que isso aí ia acontecer. Eu esperava, inclusive, que ia demorar mais, tá? Que ela fosse fazendo um repasse mais gradual, né? Repassou, ganhou dinheiro. Índice combinado, deixa eu explicar um pouco melhor, porque eu falei ontem no vídeo da BB Seguridade, tá? Não sei se eu expliquei tanto. Como é que funciona o índice combinado? Tá? O que é o índice combinado? Ele mede a rentabilidade da empresa. Seguro, né? Eu já expliquei rapidamente ontem. Você cobra os prêmios, você recebe o dinheiro, você vai pagando as sinistralidades na vigência daquele contrato.
Além da sinistralidade, que é o maior aqui, né, o azulzinho escuro, né, você ainda tem que pagar a comissão para o corretor que originou, paga despesa operacional, administrativa, imposto, enfim. No final, o que sobrar é teu. Tá? O que é o final? Né? A gente mede um índice combinado. É uma margem ao contrário. Você parte de 100 e vai gastando, gastando, gastando e vê quanto sobra. Então, no caso aqui, seria uma margem de 11, 10%. Né? Um índice combinado de 89 é referente a uma margem de 10%, é basicamente isso. Né? De todos os prêmios que você recolhe, você vai ganhar mais ou menos 10%. Tá? Então é isso que o índice combinado mostra. E por que ele é tão relevante? Bom, é o coração da operação de seguros da empresa. Então a gente vê que quando ele é 100, a empresa ficou no 0 a 0, não ganhou nem perdeu dinheiro. Acima de 100, a empresa perdeu dinheiro no operacional. Abaixo de 100, ela ganhou dinheiro no operacional. Então, você vê que naqueles trimestres críticos, bateu 99, 99,5, 99,0, 96 é uma melhoradinha, e agora já está no nível padrão Porto Seguro de trabalhar. Porto Seguro fica rodando perto dos 90, tá? Tem períodos melhores abaixo de 90, tem períodos um pouco piores, um pouquinho acima de 90, mas 96, 99 é ruim, tá? Então, o que a gente viu? E por que esse resultado é tão bom da Porto Seguro? Porque esse índice combinado, ele não está excepcionalmente fora da tendência histórica. Era mais ou menos por aí, perto dos 90 da empresa. Então, quer dizer que esse resultado de 500 milhões, ele é sólido, tá? Tem um resultado financeiro que eu já vou falar, mas ele é bem quente, ele é bem sólido aqui. E, né, enfim, aqui dá para ver bem o que a gente explicou aqui. Né? Índices perto de 100 mostra que a empresa não está ganhando dinheiro, mas era um fator transitório. A sinistralidade estava alta, não por incompetência da empresa, não por uma onda de acidentes, não. Simplesmente uma questão de preço, tá? Que ela repassou, reajustou e agora está de volta à média, mais ou menos histórica. Então, aqui eles estão explicando mais ou menos isso, né? A gente fez adequações, o tendência mais favorável de preço dos carros, né? Levaram uma melhora na sinistralidade. Então é interessante, né? Tá falando de preço de carro, melhorou a sinistralidade? Exatamente, né? Aqui, ó, o que aconteceu, né? Aprimoramento de subscrição de risco, isso eu falei ontem, né? Isso é a operação da seguradora, onde ela é competente nessa avaliação de risco. Ou não, esse carro para esse condutor nesse perfil, vamos cobrar tanto porque a chance de ter problema é maior. Não, desse dá para cobrar um pouquinho mais barato e tirar da concorrência. Esse aqui é fumo, vamos cobrar caro porque se não for caro não vale a pena. Isso que é a competência numa operação de seguros. E, enfim, né, eles deram uma afinada lá, mas principalmente, né, a questão foi externa, né, foi dos preços, eles recompuseram a tarifa, né, recomposição da tarifa, resolveu. Controle sinistro, né, aperta ali para ver se não estão dando golpe a galera e tal, mas, né, recuperação, tudo isso entra aqui. Então eles deram uma apertada lá e já melhorou. Aqui a gente vê a tendência de preço, né, aquilo que eu falei. Então, ele estava numa curva normal e aí na segunda metade de 2021, boom, para cima. E agora parece que vai estabilizar nesse patamar aqui, né? Cair, acho que a gente está muito otimista. Os usados talvez caiam um pouco, né? Mas o preço dos carros deve se manter um pouco a partir de agora. Então, o prêmio, boom, lá para cima, o prêmio ganho também aumentou. Ah, a diferença é porque aqui é por veículo, né? Então, é 2,8 mil reais por veículo, é a média do seguro da Porto Seguros, tá? 2.800 reais. E aqui é 3,5 bilhões, que é o total. Então, se você dividir aqui, vai dar o número de veículos segurados. Dá para ver o tamanho da frota. Vamos fazer isso aí? Ao vivo? Quer dizer, não é ao vivo porque eu tô gravando o vídeo para vocês, mas eu não tinha feito. 2,7 por 2,1, né? Obviamente vai dar 1,28, mas é bilhão sobre mil. Então, nossa, eu sou ruim de conta. É isso? Ela tem mais de 1 milhão de veículos segurados, 1,28 milhões de veículos. Bastante, tá? Eu não imaginava que era tanto. 1,286. E aqui. Você vê que ficou mais ou menos estável, né? Quanto que foi o outro? 1,28? É, 1,28. Então lembra daquela conta que eu fiz de cabeça, né? Falou, ó, diminuiu um pouquinho a base de veículos deles. É isso aqui, né? Diminuiu 30 mil veículos, né? Em cima de 1,25 bilhão, né? Como é 0,03, diminuiu aí 2% a base de veículos, está muito bom para o nível de reajuste que os caras repassaram, né? Então, enfim, quem não entendeu essas contas, depois olha com calma. Mas basicamente eu dividi, né, o prêmio pelo prêmio médio, você chega mais ou menos no número de veículos segurados, tá? Então, a gente viu que a gente já tinha constatado lá atrás, né? Caiu um pouquinho a frota, 2%,
Mas tá bom, ela subiu 30 no preço, tá ótimo esse trade-off, né? Foi excepcional. Depois ela pega de volta esses clientes. Porto Seguro, nos últimos anos, só um comentário aí rápido, aleatório. Aleatório não, né? Tem a ver com assunto. Ela não aumentou muito o market share dela, tá? Ela ficou mais ou menos uns 20 e poucos por cento do mercado, uma coisa, sei lá quanto. 20 e poucos por cento do mercado de veículos. E fica mais ou menos estável, mas ela vai melhorando o operacional, né? Vai subindo o valor dos veículos, então é assim que ela vai conseguindo ganhar mais, tá? Sinistralidade a gente já comentou. Que mais? Enfim, vamos parar de falar de veículos aqui, falar das outras verticais da empresa, que são bem menores, tá? Mas relevante. Quanto mais isso aqui crescer, menos pressão tira da parte de veículos. Eventualmente abre espaço para ter margens melhores em outros seguros. Olha a margem aqui, é muito apertada. Vocês lembram quanto que era o combinado da BB Seguridade? Era 70%, né? Aqui é 90%. Então aqui sobra 10 de margem, lá sobra 30%. Por quê? Porque são seguros de margem mais alta, que ela não tem tanta competitividade, ela não tem que ficar brigando por preço. Então ela consegue uma margem maior, a BB Seguridade. Por isso que todo mundo gostava também dela lá no início, né? Ela tinha um índice combinado bem melhor que o mercado. Aqui não é ruim o índice combinado dela, tá? Porque dá para ganhar dinheiro com margem de 10%. Mas é mais justo. Quando tem um probleminha, bum, zera, né? O resultado. Enfim, então outros tipos de seguros, aqui até, né? Plano de saúde, seguro saúde, tem a nomenclatura um pouquinho diferente, mas abre espaço para ter mais rentabilidade. No caso de saúde, não é tanta verdade, né? Porque rentabilidade de saúde também é justíssima. Mas é interessante que, como eu falei, Porto Seguro tem uma gestão muito boa, né? Essa área de saúde não é uma área tão bem gerida assim, então talvez tenha um espaço legal para ela crescer. Tava falando isso com o Eduardo, ele contra-argumentou, dizendo: não, Arthur, mas Porto Seguro tem uma gestão muito boa para cuidar de carro, não quer dizer que vai ser boa para cuidar de saúde. Ele tinha razão, verdade. Isso aí a gente vai descobrir com o tempo, mas está evoluindo, vai crescendo e tudo mais. Vai dando um lucrinho. 86 milhões não é grande coisa, né? Aqui deu quanto de lucro? Deu 400. Mas isso aqui é no ano, né? É, no ano. Então, 81 milhões no ano deu 1,1. Não é nem 10%, mas né, vai crescendo, vem outro, vem outro, vem outro. Daqui a pouco tá representando bem, tá? Enfim, sinistralidade de saúde também é lá em cima, velho, é violenta. Então, na área de saúde também é difícil de ganhar dinheiro. Você pergunta, mas por que ela tá nessas áreas que é difícil? Bom, alguém ganha, né? Mesmo que seja difícil, tem um mercado grande, ela vai lá, é melhor que os concorrentes e ganha dinheiro, tá? Não é ruim, não é errado. Mas enfim, se recuperou. Aqui teve um impacto relacionado à Covid, né? Estranho, no terceiro TRI de 22, eu não lembro de cabeça agora. Impactado a redução de custos Covid e internações. Enfim, já passou, já passou, já passou. Não lembro exatamente por que no terceiro TRI de 22 foi tão alto. Então, foi tão ruim, né? Já foi, já foi. Na época do auge da Covid, sim, teve impacto inclusive nos seguros de vida da BB Seguridade e tal. Foi impacto para a indústria de seguros, tá? No terceiro TRI de 22, sei lá o que aconteceu. Das parcerias, marca e joint ventures e coisas do tipo. Outra vertical, Porto Bank. Esse aí é novo, né? Essa divisão de negócios onde estão os serviços financeiros em geral. Então tem cartão de crédito, Porto Seguro, tem previdência, tem consórcio, tem um monte de coisa aí que é consórcio de imóveis, fiança, crédito isso, crédito aquilo, financiamento para veículo. Então ela tem ali uma carteirinha de serviço financeiro, ela nem é tão pequena, né? 3,3 milhões de clientes. Daqui a pouco vamos começar a comparar com a base do Inter e do Nubank lá, vamos ver ela crescendo, tá? Mas não é bem banco, tá? Apesar de chamar Porto Bank, a não ser que eu esteja totalmente desatualizado, né? Não é exatamente um serviço bancário, são serviços financeiros, né? Consórcio, seguro. Não, seguro não tá aqui. É consórcio, financiamento, cartão de crédito, coisas do tipo, tá? Então tem um aplicativo lá que oferece todos os produtos financeiros dele. Eu lembro que uma época que eu olhava previdência privada, ainda bem que ficou muito tempo atrás isso, eu via a da Porto Seguro era boa. Mas enfim, deixa pra lá isso aí. Então, o resultado aí no geral no ano, né, ficou mais ou menos flat, o ROI caiu um pouquinho, mas aqui começa a entrar outros fatores que a gente vai falar no resultado financeiro, que estão relacionados principalmente com a taxa de juros, tá? Então, a taxa de juros dá uma bagunçada que não é tão óbvio analisar. O que mais que tem de destaque? Cartão de crédito, tá crescendo a carteira, CDC, o que é crédito? É créditos em geral, né? Com garantia lá crescendo, locação de veículos
Locação de veículo. Ah, não, isso é crédito, outra coisa. Locação de veículo eu acho que é um lugar que vai ser difícil dela se criar, porque os concorrentes, né, estão muito bem estabelecidos, as empresas de locação principalmente. Mas enfim, nas outras ela tem uma oportunidade legal. Então aqui, ó, olha o índice. Ah, isso aqui é índice de eficiência, desculpa, não é sinistralidade. Mas é um índice de eficiência muito bom, 40%, lembra? Né? Na casa do Itaú, lá que a gente teve vídeo no canal, a gente já falou. Então, eu acho que ela tem tudo para ser bem, né, promissor essa operação dela nesses outros serviços financeiros. Vamos esperar que cresça um pouco, né? O lucro líquido aqui já não é irrelevante, não, tá? 400 milhões já é um valorzinho bom, já, né? Não é pouca coisa, perto daquele 1,1. Então, é importante que a empresa siga evoluindo aqui nessas outras verticais, para tirar um pouco da dependência. Ah, mas ela não é boa em ganhar dinheiro com carro? É, mas quanto menos depender, melhor, para crescer como um todo o resultado. Então, olho aqui, tá? Tomara que ela continue crescendo, melhorando nesse segmento. E é uma nova vertical de crescimento, para ela soltar as amarras, para ela poder crescer mais. Então, isso aqui é bem relevante. A saúde também é, mas em menor grau, né? Já representa menos do resultado, também é um negócio meio difícil de ganhar dinheiro. Mas tudo bem, se ela conseguir, tá ótimo. Enfim, tecnologia, risco e tal e tudo mais. Ela tem ainda a última vertical aqui de serviços, que é um pouco complementar ao negócio dela. Então, tem aquela assistência, seja para consertar veículo em casa, né? Tem lá aquele seguro residencial, tal, centro automotivo. Isso aqui é recuperação dos veículos lá que deu perda total, carro por assinatura. É isso que eu falei. Esse aqui eu acho difícil dela ganhar dinheiro mesmo, né? Porque, porra, competir com os grandes players que tem uma gestão, tem uma frota imensa e uma gestão muito boa, aqui vai ser difícil. Mas, enfim, tá indo ali, né? No caso, nem dá lucro ainda esse segmento aqui. Então, como ele tem um caráter mais de suporte, né? Assistencial aos outros linhas de negócio da empresa, não é tão relevante, tá? Esse prejuízo aqui. Mas o Porto Bank é importante ficar de olho. Bom, chegamos a outro nó para desatar aqui do resultado da Porto Seguro, que é o resultado financeiro, tá? Então, o que eu escrevi lá de descasamento, o que eu falei que, né, que aqui entra um outro complicador. Resultado financeiro é basicamente pegar o dinheiro e aplicar, tá? Não tem muito segredo, inclusive aqui tem um mix onde eles aplicam, que vocês não estão vendo porque tá bem atrás de mim aqui, né? Então, boa parte, a maior parte está em títulos vinculados à inflação, que é esse azul escuro. Esse azul mais royal aqui são títulos pré-fixados. Esse outro escurinho é pós-fixado, tá aqui. Aí ações, bem pouquinho. Crédito privado, bem pouquinho. Ok? Então, como é que o Porto Seguro ganha dinheiro aqui? Aplicando, não tem muito segredo, tá? E qual que é o principal indicador que vai trazer esses resultados, né? Taxa de juros e inflação, que é o que está atrelado, né? Os títulos que ela aplica, pelo menos 80, 90% do dinheiro aplicado está em título, seja indexado à inflação, né? Os tesouros lá, IPCA, seja pré-fixado, que vai depender no momento da taxa de juro vigente. Então vamos lá por partes, tá? Então, o resultado financeiro da Porto Seguro, quando a gente teve aquele. O que aconteceu com juros no Brasil? Juros e inflação no Brasil? Logo após a pandemia, a gente viu um momento de alta na inflação e queda na taxa de juros, certo? Não estou errado, né? Subsequente à pandemia. Então, quando isso aconteceu, ela teve um ganho muito grande de resultado financeiro, mas muito, por quê? O título indexado na inflação, não preciso falar, né? Teve marcação a mercado, ganhou dinheiro. E os pré-fixados, ela tinha pré-fixado de taxas mais altas, né? Quando você tem um momento de queda na taxa de juros, o valor de face do precificado também, ou do pré-fixado, né? Com a taxa mais alta também aumenta. Então, ela teve um boom no resultado financeiro que ajudou muito lá naquele ano forte que a gente viu 2020, começo de 2021, tá? Então, aquele resultado tão forte não veio só da sinistralidade baixa, veio do resultado financeiro bom também. E o que aconteceu depois, né? A inflação cedeu, tá ali nos 5, 6%, que é mais ou menos o que a gente está acostumado no Brasil. E a taxa de juros, vupt, lá para cima. Então, a taxa de juros, ela bateu no fundo e foi lá para os 13 de novo, bem rápido, né? Tanto a queda quanto a subida. Logo, agora, né, para os caras, vai ter um resultado menor aqui de inflação. E como eles carregam muito pré, né, provavelmente esse monte de pré, ele é até anterior, a empresa não deve ter pego muito pré de 2, 3% na época, tá? Então, isso aqui faz parte da gestão financeira.
mas mesmo assim, né, é um momento que perde um pouco de rentabilidade. Então, estou falando tudo isso porque, se você for ver a linha aqui cinza, você vê que a rentabilidade dele está abaixo do CDI, né, 60, 70% do CDI. E o ideal é ficar próximo do CDI, né? Enfim, inflação, pré, não é para ser muito diferente, né? A parte de renda variável, de ações é muito pouquinho. Então, por que que tá baixo esse resultado aqui? É porque a Porto Seguro gere mal dinheiro? Não, é porque o momento agora tá meio num contrapé financeiro, né? Então ela perdeu com esses títulos pré e a inflação já não está dando tanto dinheiro. Tá? Mas a tendência, a hora que casar de novo, ela voltar. Você viu que no quarto TRI de 21 ela tinha praticamente 100% do CDI. Lá durante a pandemia, abram os releases, deixar uma lição de casa para vocês. Pega um release da Porto Seguro, abra e veja o quanto eles estavam ganhando em cima do CDI. Era muito mais de 100%. Então isso aqui está acomodando, tá? Então não é ruim. O resultado financeiro nominalmente como um todo subiu, né, melhorou, então vem melhorando, né, nesse ano aqui. Primeiro, né, os fatores. Tem um volume maior de recursos, já que ela cresceu ali os prêmios, né? Então tem mais dinheiro para investir. E os indicadores aqui estão mais altos, né? Taxa de juro, inflação, tal, para ela rentabilizar mais, mesmo que momentaneamente ela está rentabilizando um pouco abaixo do CDI, tá? Então, o resultado financeiro hoje contribui, né? Lá no comecinho é parte importante, mas tava vindo mais antes, por conta disso tudo que eu falei, tá? Mas segue importante e com o tempo a tendência é isso aqui voltar a se casar. Opa, fui demais. Opa, tá aqui mesmo. Voltar a ficar próximo de 100% e o resultado financeiro vai dar um up até um pouco melhor. É o que tá faltando para a cereja no bolo do resultado da Porto Seguro. Então, os próximos trimestres, se ela já começar a recompor isso aqui com esse novo patamar de preços, tem tudo para vir muito forte ainda, né? Nada de absurdo acontecer no futuro, tá? Mais alguma coisa para falar de resultado financeiro? Acho que não, né? Falei lá no comecinho, o resultado financeiro é importante para a seguradora, faz parte. No momento tá vindo nominalmente alto, mas é porque cresceu o volume. Proporcionalmente em relação, né, aos indicadores baixo, mas é mais suficiente. E a tendência aqui é voltar, tá? Aí tem SG e acabou. Então, né, eu acho que falei bastante hoje da Porto Seguro. Vamos lá. Vocês querem ver os indicadores lá? Prometi, vamos fazer. O vídeo já passou da meia hora mesmo, antes. Bom, aqui a gente tem que, como eu falei da BB Seguridade ontem, né? Você tem que cuidar com o que você vai comparar, né? Porque esses seguros são um pouquinho diferentes. Mas para o que a Porto tá entregando, tá? Ter um price earnings de 12, assim, é muito bom, tá? É bem bom. A empresa tá valendo, né? Podia ter clicado lá, né? 16 bi. Então, né, aquele 1.1, né, vai dar um 15 de price earnings. Só que a gente viu que aquele 1.1 está considerando um começo de ano fraco. Se a gente já usar, né, o último trimestre como proxy, né, tá indicando aí um price earnings abaixo de 10. Bom isso aí, tá? Para uma empresa redondinha, igual a Porto Seguro, com todas as vantagens, é bem legal. Com verticais de crescimento e tudo mais, é bem interessante, tá? O valor do mercado, que era mais fácil eu ter visto aqui, ela tem dívida também, então dá para fazer um EV aí. Tá lá na frente o valor por EV. Mas EBITDA não é uma métrica legal para seguradora, então meio que não funciona muito. Ela tem ali, né, um yield modesto, ela já chegou a ter payouts maiores, se eu não estou enganado, mas ela não vai ser aquela empresa. Não, tá ok. É que ela passou por um período de lucro um pouquinho mais baixo, né? Então, isso aqui, claro, vai se refletir no yield. Você mantém mais ou menos o payout, o preço não alterou muito, mas com lucro menor o yield fica mais baixo. Mas ela tem potencial para distribuir muito caixa, sim, tá? Principalmente com um resultado forte entrando agora. Aqui que dá para a gente ver os outros indicadores, não faz muito sentido aqui, né? Quiser ver uma margem líquida e tal. Ela tem muito pouquinha participação de não controlador. Que mais? O resto para a seguradora não faz muita diferença. O ROI até faria, mas é importante fazer uns ajustes e não olhar esse resultado seco aqui. Crescimento também tem que ver que, né, ela disparou na pandemia, depois caiu, então o número de crescimento não está muito bem representado. Mas isso a gente vai de cabeça, né? Aquele último trimestre, acima de 500 milhões,
dá uma visão de crescimento bem forte dela, o resultado para o ano, tá? A alavancagem também não faz sentido. Seguradora não trabalha com. Quer dizer, até o IRB, né? Seguradora não trabalhava com dívida. Né? O IRB conseguiu fazer até isso, tá? Dívida corporativa. Então é isso, resumindo o Porto Seguro, tá um resultado muito bom, mas muito bom mesmo. Não sei se eu fui enfático o suficiente, mas muito rápido ela recompôs. Ela botou um aumento violento e não perdeu o cliente, perdeu 2% lá, muito bom, tá? Resultado financeiro ainda não tá voando, mas vai caminhar para encaixar. E aí, com esse volume de recursos, mais os indicadores de taxa de juros lá em cima, que deve continuar por um tempo ainda no Brasil, então tem tudo para 2023 ser um ano muito forte para Porto Seguro. Veio muito bem. Note que são motivos diferentes da BB Seguridade, né? Mas ambas as seguradoras estão voando, estão com resultados muito bons, está com valor legal também. Ou seja, não tinha como não trazer a Porto Seguro aqui, até porque foi uma boa aula, né, para entender esses pontos. E, enfim, a empresa está com resultado muito, muito bom, tá? Para quem gosta de uma empresa sólida, segura, que tem uma marca forte, que tem vantagem competitiva, é uma excelente opção. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!